Acho que a democracia... É, ou pelo menos deveria ser, do meu ponto de vista, respeito. É justiça social, económica e liberdades. É o regime de governo da conciliação. Para mim, é igualdade de oportunidades. Poder ter algo a dizer e poder ter poder de mudança. Viver em democracia é cada um poder escolher aquilo que quer. Aquilo que queremos ser, aquilo que queremos fazer. É luta, participação e dedicação. Lutarmos por aquilo em que acreditamos. É liberdade, igualdade e o futuro. Viva a democracia! Nas primeiras eleições em liberdade votaram 92% dos eleitores recenseados. Foi a 25 de abril de 75. Um país inteiro saiu à rua com entusiasmo para eleger os deputados que iriam discutir e redigir o texto da Constituição. Eu tinha 19 anos quando exerci pela primeira vez o direito de voto. Foi nas autárquicas de 89. Recordo bem o ambiente do dia e reconheço até hoje a importância daquele momento na minha vida. Em 5 décadas de democracia, nunca a legitimidade de uma qualquer eleição foi posta em causa. O processo eleitoral consolidou-se e tem decorrido de forma relativamente tranquila. Mas será que estamos satisfeitos com o modo como a democracia funciona? Com a qualidade do debate político? Estarão os cidadãos mais perto ou mais longe dos partidos e daqueles que elegem para os representar? A primeira vez que votei foi logo em 1975 e lembro-me que em Évora foram filas. Nós tivemos horas nas filas para votar, mas foi maravilhoso, porque nós nunca tínhamos votado, nem sabíamos o que era aquilo. Tive muito presente o sentimento que aquele momento poderia fazer a diferença. Podia fazer a diferença num país. Hoje voto, mas não voto com a mesma vontade. Eu votei pela primeira vez, tinha 28 anos. Ou seja, 10 anos depois de poder começar a votar. Até aí não estava muito interessada, não me chamava muito a atenção, dizia sempre a mesma coisa, dizem todos o mesmo, são todos iguais. Após a morte do meu pai, comecei a trabalhar e, claro, comecei a perceber que a minha escolha ia realmente influenciar em tudo o que era a minha vida profissional, a minha vida enquanto cidadã, enquanto mãe. Que a legitimidade do poder radica no povo. O povo, periodicamente, em eleições, livremente, pode dizer o rumo que quer traçar para o país. Esse é um fator absolutamente fundamental e que claramente diferencia o Estado de hoje daquilo que era o Estado novo. A democracia não é apenas o governo da maioria. A democracia é também a participação da minoria. A minoria faz parte do jogo. E por isso o nosso sistema, aliás, é a representação proporcional. É importante que a minoria esteja na Assembleia. É importante que a minoria possa ajudar a melhorar as leis. Isso é importante. Mas isso pressupõe um espaço de diálogo. Entre 1975 e 2024, realizaram-se em Portugal 49 atos eleitorais, entre eleições legislativas, presidenciais, autárquicas e europeias. E a isto devemos somar ainda 26 eleições regionais e 3 referendos a nível nacional. Apesar da regular frequência dos atos eleitorais, a percepção dos portugueses sobre a política revela alguma insatisfação e afastamento. Mais de 60% dos cidadãos tendem a não confiar na Assembleia da República, um valor ligeiramente acima da média europeia, que é de 56%. Já 8 em cada 10 tendem a não confiar nos partidos políticos ou na sua própria capacidade de participar na política. Antes de poder votar já tinha essa intenção e tinha essa vontade política. Valorizo esse processo democrático, incentivo quem está à minha volta para o ir fazer. Também porque sempre fui incentivado pelos meus pais a isso também. É dos poucos locais onde a gente pode realmente definir se estamos bem com o que está a acontecer ou se queremos outra mudança e qual mudança é que queremos que exista. Não sinto que a minha voz seja ouvida enquanto cidadã. Não sinto que a nossa voz seja ouvida enquanto enfermeiros. Hoje em dia, quando vou votar, sinto só que sou mais uma que vou votar em algo que não se vai repercutir na nossa vida. Sinto-me desanimada.
Acho que os políticos e governantes não têm em consideração os seus eleitores e há uma despreocupação total com a pessoa em si. Há uma despreocupação, ou seja, do outro lado está um voto, não está uma pessoa. Um princípio central da democracia é o princípio da responsividade. As instituições democráticas devem produzir decisões que refletem as preferências dos cidadãos e que, nesse sentido, são responsivas. O que os dados sobre Portugal nos indicam é que os cidadãos não sentem, não percepcionam essa responsividade nas decisões políticas. Esse é um desafio que Portugal tem. Como é que podemos assegurar que esta, que é uma característica central da democracia, é reforçada? Parte do exercício para isso implica, paradoxalmente, uma maior participação dos cidadãos. E digo paradoxalmente porque, de certa forma, nós temos aqui um ciclo vicioso. Quanto menos as pessoas sentem que a democracia reflete os seus interesses, podem se afastar da democracia, participar menos, envolver-se menos, e isso faz com que a responsabilidade seja ainda menor. Eu olho para o sistema político como se fosse um jogo viciado, em que dificilmente vamos sair da cepa torta. Promessas há muitas, mas não são cumpridas. Tem interesse neles, em primeiro, no seu partido, em segundo, nos amigos, em terceiro, nos tios, nos primos e por aí fora. E nós, o povo, estamos cá mais para baixo, na cadeia de interesses. E eu não me identifico nada com isso. Quando se vai governar um país, tem que ser para fazer o melhor pela população, correto? Desenvolvemos um projeto que abarca o cumprimento de promessas, o estudo do cumprimento de promessas de 95 até ao final do mandato 2015-2019. E, em geral, o que sucede é o cumprimento até relativamente alto, na ordem dos 60%. Isto está muito alinhado com o que acontece com os outros países que fazem parte deste projeto, que é um projeto internacional. O que acontece é que os cidadãos, de modo geral, tendem a percepcionar as promessas como, sobretudo, como não cumpridas e tendem a entender que os deputados, quando são eleitos, na verdade, não fazem um esforço para o cumprimento. E os políticos, o que está à vista não entusiasma. A mim não me entusiasma. Nós vemos na televisão pessoas repetitivas. Os protagonistas políticos deixam imenso a desejar, no ponto de vista intelectual, no ponto de vista humano. A partir do momento em que chegam aos cargos políticos, esquecem-se do principal, que é estamos aqui em prol de pessoas, de um bem maior, ou seja, não somos nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para construir, não para nós estamos a construir para eles somos nós todos, é a nossa sociedade, é o nosso Portugal. Eu não generalizo apreciações de classe política ou de políticos. Antes de mais, a política é o meio através do qual conseguimos mudar o mundo à nossa volta. O trabalho enquanto deputado é exigente. Por outro lado, também não deixo de ter noção de que existem as portas giratórias, que existem os lobbies, que existem os interesses dos grandes grupos económicos, que façam com que aquilo que são os nossos representantes numa Assembleia da República não sejam assim tão isentos. Todos estão lá a representar, só que muitos não de estar a representar-me a mim, ou não representam, por exemplo, quem trabalha. Há muito trabalho feito sobre a relação entre desigualdade económica e desigualdade política, sobretudo nos Estados Unidos. Só mais recentemente é que começaram a ser estudados casos europeus. Acabamos por ver que quem tem mais educação, mais rendimento, participa mais. Quem tem menos, de facto, acaba por ter a voz silenciada e faz-se ouvir menos, tanto em termos de voto como de participação nas outras várias instâncias. Ao participar menos, as decisões políticas são também elas alvo de um viés, e é um viés que é favorável a uma classe social média ou alta e que descarta em grande medida aquilo que são as necessidades e as preferências desse grupo menos privilegiado. Há uma grande distância dos cidadãos comuns em relação às instâncias do poder. Os partidos têm monopolizado a vida política e a representação política, não é? E têm tornado também difícil
a possibilidade de novas preocupações ou novos grupos sociais terem, de facto, um papel ativo na vida política. Portanto, os cidadãos depois são desconfiantes em relação ao que é que o Parlamento e os governos podem fazer. Existe ainda uma cultura da cunha, do jeitinho, do favorecimento, e isto está de tal forma enraizado na cultura portuguesa que eu acho que as pessoas não têm noção de que estão a cometer tráfico de influências, corrupção, peculato. Está tão enraizado que para as pessoas aquilo é um comportamento natural. E muitas vezes eu acho que essas pessoas até acham que esse tipo de comportamento são, no fundo, mecanismos de compensação social. Aquilo que as pessoas entendem como uma prática de corrupção não equivale necessariamente àquilo que a lei diz, ou seja, é mais abrangente do que a lei. O facto é que nós temos, sobretudo a nível da prevenção, nós temos muitas falhas. Há muitas oportunidades para alguém com um cargo de poder se poder envolver em atos de corrupção. Portanto, quando nós temos sistemas de decisão política onde há muitos conflitos de interesse, onde há uma grande promiscuidade devido a uma grande proximidade entre poder político e grupos sejam grupos económicos, grupos sociais, etc. Isto aumenta muito as probabilidades de poder haver aqui um pacto corruptivo entre os envolvidos. Até meio da década de 80, Portugal destacava-se entre as democracias com eleições legislativas mais participadas. Daí para cá deu-se uma queda acentuada na participação eleitoral. Portugal acompanha a tendência global das chamadas democracias de terceira vaga. Eleições fundadoras bem-sucedidas dão progressivamente lugar ao eleitorado mais distanciado. Apesar do sinal positivo das eleições de 10 de março de 2024, a participação eleitoral oficial caiu cerca de 9 pontos percentuais por década entre 1975 e 2022. Mais de 30% da população com idade de voto não vai às urnas em legislativas. As eleições europeias têm sido, regra geral, as menos participadas. Por sua vez, as autárquicas foram as que registaram um menor declínio em termos de participação. São os jovens e os adultos até aos 44 anos quem mais se abstém. E é a partir desta idade que os eleitores tendem a ser mais ativos. Não costumo votar. Nunca votei na minha vida. Porque não acredito. Não acredito nos políticos. Quando estão em campanha, apresentam 30 mil ideias, vão às feiras, vão a todo lado, vão com o povo, depois desaparecem. Essas 30 mil ideias, 12 são levadas lá ao Parlamento e depois há uma que até com muito custo é conseguida. Para mim não dá. Eu, quando ouço alguém me dizer vota no mal menor, fora de questão, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero uma coisa boa. Eu abstive-me algumas vezes em algumas votações, portanto, considerar-me um abstencionista intermitente, porque creio que quando não há nenhuma solução que esteja enquadrada dentro da minha ideologia, dos meus interesses, no fundo do interesse que eu acho que é o interesse geral do país, não faz sentido escolher uma menos má. Acho que devemos lembrar que os nossos deputados, todos os dias, votam contra, a favor ou abstêm-se na Assembleia da República e nas Assembleias Municipais. Portanto, é uma figura que, naturalmente, faz parte do processo democrático. Eu não considero a abstenção uma opção, porque se eu não deixar expressa a minha intenção, todas as outras intenções que não são necessariamente a minha prevalecerão. Deita a perder tanta coisa pela qual se lutou. Uma coisa tão simples como uma cruz num papel foi algo que se ganhou há 50 anos. Os jovens foram socializados num contexto de digitalização da sua vida. Portanto, eles interagem em grande medida por meios tecnológicos. E para eles as coisas são mais imediatas, são mais individualizadas.
E um dos obstáculos que eles veem no funcionamento do sistema atual é precisamente que é muito burocrático, é muito pesado, é moroso, não responde logo, responde coletivamente e, portanto, não se revêem na forma de fazer política atual. O afastamento que existe entre os decisores políticos e os jovens centra-se essencialmente na falta de correspondência das expectativas dos jovens no que toca acesso à justiça, à habitação, à saúde, ao trabalho. Políticos que não ouvem, teimam em não ouvir, em não dar espaço, em não fazer valer nos seus orçamentos os interesses dos jovens. A democracia implica conflito, confronto de ideias, mas implica também um espaço partilhado onde nós podemos dialogar entre nós e encontrar também a forma como esse conflito pode ser dirimido e resolvido para gerar consenso. E esse espaço democrático, de certa forma, tem-se perdido nos últimos tempos. Tem-se perdido, em parte, porque vivemos um contexto de crescente polarização política e tem-se perdido também pelo facto o espaço de interação social se ter deslocalizado o espaço físico para um espaço virtual. E nesse espaço virtual, nas redes sociais, sabemos que muitas vezes os algoritmos levam a que surjam bolhas de comunicação. As pessoas vivem fechadas em bolhas onde ouvem informação do seu lado, têm pouca interação com o outro lado e perde-se essa noção de comunidade que está no centro da democracia. Eu acho que estamos a deixar-nos desleixar, entre aspas, na participação da democracia. E não lemos aquilo que são as propostas dos partidos, não lemos aquilo que são as propostas das pessoas. Bom, aqui pela freguesia eu vejo, na Assembleia de Freguesias estão-se... Quando muito vem duas pessoas, mas a maior parte das assembleias não vem ninguém à Assembleia. Porquê que as pessoas estão a alhear? Depois fazemos política no café ou política no diz que disse. E, portanto, eu penso que a participação dos cidadãos é essencial. É essencial. Da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. É verdade que depois da crise económica de 2008 houve um aumento das formas de participação através de movimentos sociais e algumas formas de participação de protesto mais inovadoras que levou à mobilização, sobretudo, dos grupos etários mais dos jovens, não é? Participarem mais na vida política e manifestar-se de várias formas, não é? No entanto, a partir de 2014, 2015, não temos observado uma continuidade destas formas de participação. Recordo a nossa greve dos enfermeiros em 2019, que foi a Marcha Branca, que foi uma aliança muito grande de todos os enfermeiros, uma forma de manifestação. Sinto que os políticos não têm em consideração e até quase que ouso dizer não respeitam a voz dos eleitores. Quando existem manifestações sobre a habitação, esse é um tópico que as pessoas vão debater nos telejornais, nos espaços de comentários, no espaço político, portanto, nunca é inútil. Infelizmente, não temos visto muita intenção, vontade política para que as coisas realmente mudem com a rapidez que gostaríamos. Embora a participação em movimentos sociais em Portugal seja menor do que noutros países, é também verdade que algumas leis importantes das últimas décadas foram impulsionadas pelo ativismo de grupos específicos. Foram petições apresentadas por cidadãos que estiveram, por exemplo, na origem do alargamento do luto parental de 5 para 20 dias ou da proibição da utilização de animais no circo. A pressão de grupos de cidadãos ajudou também a tornar centrais temas como as questões do ambiente, a violência sexual, a interrupção voluntária da gravidez ou os direitos LGBT. Obviamente, há toda uma série de instrumentos que podem ser utilizados, quer a nível da sociedade civil, por exemplo, formas de protesto, mas também outras formas, por exemplo, de boicote ou, digamos, mais inovadoras de protesto. Depois, há também uma parte que é menos utilizada em Portugal, que é recorrer a tribunais.
Em 2022, criei a Associação Último Recurso, que é a primeira associação em Portugal que pretende e que está a utilizar o direito para colocar ações judiciais contra entidades que não cumprem com a lei ambiental. A primeira entidade em tribunal foi o Estado português, por inação climática. O direito e os tribunais portugueses não estão preparados para enfrentar uma crise climática e ambiental deste tamanho. Não há juízes nem técnicos especializados, não há sequer um tribunal especializado em direito ambiental, apesar de estar previsto na lei. Isso fez-me pensar, eu preciso de fazer mais do que continuar sentada no meu sofá ou de acordar às 9 da manhã para ir para a faculdade como se nada no mundo estivesse a mudar, porque na verdade tudo está a mudar. Portugal de 74 não é o Portugal de 2024. Acho que perdemos o otimismo e a esperança do pós-25 de Abril, sobretudo na viragem do século, e neste momento eu sinto que há mais angústia e frustração do que propriamente esperança. Eu acho que é importante tentar organizar as formas de participação de uma forma mais flexível e menos institucionalizada, ou seja, tentar fazer com que haja mais arenas de participação, para além da arena eleitoral. Aqui em Portugal, eu acho muito interessante como é que as instituições se seguram, né? Achei foi muito impressionante para mim, foi muito simbólico ver o primeiro-ministro se demitir e o país continua andando, as coisas continuam funcionando, porque as instituições estão ali seguras. A nossa democracia não vai propriamente bem. Portanto, é salutar que estejamos em democracia, que tenhamos uma democracia consolidada. Não é tão salutar que tenhamos problemas no sentido em que temos uma percentagem crescente de portugueses que admite soluções governativas menos democráticas, de lideranças fortes, e havendo mesmo alguma aceitação por parte de um pequeno segmento da população portuguesa, mas que é crescente, de governos de natureza claramente autoritária, militar. O que é que explica esta emergência do populismo? E esse sentimento de não ter voz, sentir que o sistema político não nos está verdadeiramente a ouvir, é um sentimento que os partidos populistas e os candidatos populistas, um pouco por todo o mundo, têm mobilizado. Não é o único fator, obviamente, há fatores sociais, há fatores económicos, mas diria que há um ponto central que permite-nos, porventura, ligar estes vários fatores, que é este sentimento de que a minha voz não é ouvida. A democracia tem que se reinventar e tem que pensar em como é que é capaz de chegar a todas essas pessoas, muitas delas jovens, que não se revêem no modelo e que não se sentem verdadeiramente empenhados em nele participar, e isso é um desafio complexo, que devia ser levado muito a sério. 50 anos de vida representam uma conquista. É que a democracia instala-se, o que é bom, instala-se. Lembramos só na nossa memória que está o que ficou para trás, mas é realmente um bem-estar. É uma forma de bem-estar. Acho que o futuro da democracia pode, efetivamente, passar por novas formas de participação. Há várias experiências que estão a ser feitas, várias formas de participação democrática que não são só a democracia representativa, através de eleições nas quais os cidadãos escolhem os seus representantes. A França adotou isso recentemente, com assembleias de cidadãos, para refletir e fazer propostas em torno das alterações climáticas. A Irlanda fez isso para questões de políticas de moralidade, como a questão da interrupção voluntária da gravidez. Outras como orçamentos participativos. Bom, Portugal tem tido bastantes experiências a nível local. Todas essas são formas de tentar recapturar um princípio democrático central, que é esta ideia de que todos somos iguais e todos temos igual oportunidade de votar. Portanto, é possível que a democracia se tenha que reinventar porque enfrenta crises,
mas é quase certo que o futuro da democracia será diferente daquele que temos agora. Não está tudo feito, mas já muito se fez em 50 anos desta nossa democracia. Nossa porque deve chegar a todos. Aos que se afastaram desiludidos com a política e os partidos, aos que ainda se revêem no Parlamento, a tantos que encontram novas formas de participação. Participar, escolher, ter voz ativa na sociedade. Os direitos conquistados não são adquiridos. A democracia é robusta, mas há novos e velhos perigos à espreita. Sendo sempre um projeto inacabado e imperfeito, a democracia permite-nos, no entanto, tomar o futuro nas nossas próprias mãos. E o que mais importa nos próximos 50 anos é que a possamos continuar a construir.